Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa semanal que todos nós gostamos, eu de fazer, vocês de ouvir. Eu fico muito honrado e muito feliz com isso. Muitas pessoas têm citado isso, né? Josimário Cosme, muito obrigado, meu irmão. Dona Janete, maravilhosa. Pedro do Alto, Marcão, Dona Fena. Essas pessoas todas têm nos elogiado, feito muitos comentários de uma forma muito boa em relação a esse programa. E tantas outras pessoas, não é, que nós temos ouvido desde a clínica, passando por vários outros lugares onde eu vou, padaria, supermercado, seja onde for, as pessoas têm elogiado muito e eu tenho ficado muito honrado de fazer esse programa e de que vocês gostem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto muito interessante. Por que nós somos importantes para o mundo? Um certo rabino judeu, uma vez, ele falou assim, após ver muitas pessoas debilitadas, ele ao longo da vida dele, ele já era um senhor idoso, ele viu muitos velórios, né? Já viu muita gente com câncer, com tantos outros problemas. E quando a gente vai chegando numa parte da vida da gente, a gente vai começando a ver isso. Os nossos entes queridos muitas vezes já faleceram com doenças graves. Alguns sofreram, outros não. E a gente vai vendo que as pessoas como um todo, quando a gente conversa com essas pessoas que já viveram bastante, elas, na verdade, elas não têm medo da morte, elas só têm medo de não ter vivido. E parece que é o que acontece conosco o tempo todo. Quando nós somos jovens, nós temos uma necessidade, como Jacó, lá na Bíblia, também tinha. Tipo, eu quero conquistar o mundo. É mais ou menos isso, né? Milan Kundera, ele diz uma coisa muito interessante. Todo mundo tem dificuldade de aceitar o fato de que irá desaparecer, desconhecido e despercebido, num universo indiferente. Na verdade, meus amigos, o que a gente mais ouve quando alguém fala de filhos é assim, você precisa ter filhos para levar adiante a sua herança genética. Mas eu queria fazer vocês fazerem uma reflexão hoje, agora, neste momento. Como era seu bisavô? Como é que ele funcionava? Ele era uma pessoa extremamente íntegra? Ele era sorridente? Você se lembra do seu bisavô? A grande maioria de vocês nem conheceu o seu bisavô, nem sabe como ele era. Vocês talvez tenham até ouvido falar dele, mas não é o normal que vocês se lembrem de uma segunda, terceira geração para trás. Os feitos do seu avô, muitas pessoas não vão saber. Não adianta muito. Outro programa desse, eu falei sobre uma instituição que colocou um nome enorme num salão de banquetes. Salão de banquetes fulano de tal. Essa pessoa é desconhecida da maioria dessa própria instituição. Não sabe nem o que essa pessoa fez por essa instituição. É meio como se nós fôssemos esquecidos. Nós gostamos muito quando somos lembrados. Eu estava me lembrando agora, inclusive, de uma outra pessoa que elogiou muito o programa, Toninho, que eu acho fantástico, um grande amigo, desde a época do colégio das irmãs, das freiras, do Candidato Nacional das Vitórias, né? E às vezes quando a gente é lembrado, simplesmente, lembrado o nome, às vezes você está em algum lugar, a pessoa olha para você e diz assim, sabe, Arildo, olha para você e diz assim, você é Arildo, eu me lembro de você, você fez isso, e se lembra de coisas interessantes que você tenha feito. E a gente fica feliz com isso. Parece que a grande sensação que nós temos é quando nós somos importantes para o mundo, quando somos lembrados. E algumas pessoas se esforçam para fazer coisas grandiosas, muitas vezes até coisas malignas. Tem pessoas que se esforçam, eu já ouvi falar, eu não conheci pessoalmente, de pessoas que marcavam no corpo quantas pessoas ela tinha matado, era um assassino. E ela achava que aquilo era um grande feito, porque as pessoas iam se lembrar pelo fato de que ele tinha matado tantas pessoas, tenha feito um mal tão grande e por isso se lembrava disso. Será que uma pessoa como Hitler, por exemplo,
Hitler ele tinha um pouco uma noção meio de loucura, né? Porque ele acreditava realmente que estava fazendo bem para a humanidade, exterminando sub-raças. Ele odiava certas raças, não é? E quantas vezes nós não temos um pouco de um Hitler dentro de nós? Quantas vezes você não pega uma pessoa chutando um cachorro ou um gato que não fez nada de mal, só por existir, só por ser mais fraco? E às vezes as pessoas se esforçam para serem lembradas por situações desagradáveis, outros se esforçam por coisas boas. Recentemente eu estive no chá lá da APAI e eu achei tão interessante a sociedade açoense reunida, se preocupando em fazer o bem para pessoas que precisam que se faça o bem. Por outro lado, tive uma notícia recente que alguns cachorros foram mortos por causa de fogos de artifício. É tão conflitante, nós estamos vivendo num mundo tão caótico, tão louco, que às vezes as pessoas querem ser lembradas por serem ruins. E eu fico me lembrando, por exemplo, de Jacó. Jacó ele teve uma promessa de Deus que ele seria alguém lembrado, que ele seria pai de nações, como Abraão, Isaac e Jacó, na sequência, na verdade. E esse povo, o povo judeu, ele foi o povo que na realidade na época era hebreu. Esse povo hoje foi responsável por tão grandes coisas. 22 a 25% de todos os prêmios Nobel conseguidos no mundo são desse povo. Povo que tem se esmerado para fazer o bem. Um povo que tem se esmerado para construir coisas. Eu tenho equipamentos que foram feitos em Israel que têm melhorado a vida de muita gente. Tem equipamentos nas UTIs que melhoram a vida de muita gente, de ressonâncias, de tomografias que foram aperfeiçoadas por judeus. Então essas pessoas têm ficado cada dia mais imbuídas na ideia de melhorar, de facilitar a vida das pessoas. Diferente de outros povos que querem ser lembrados como aqueles que mais degolaram crianças, querem ser lembrados, filmam isso inclusive para mostrar para as pessoas que colocaram crianças num forno de micro-ondas e ligaram o forno. É uma coisa que eu não consigo entender. Como é que alguém pode ser tão mal assim? Né? E Jacó, ele estava lá antes de morrer, ele lembrou da promessa de Deus e de um amor verdadeiro. E aí a gente vai tocar hoje nesse ponto, que é o amor. A bondade e o amor, elas são duas experiências que nos asseguram que nossa vida foi importante para o mundo, que nós não vivemos em vão. E a bondade e o amor é algo que você pode fazer todos os dias, a cada momento, com todas as pessoas, não só as que você ama, mas as pessoas que você nem conhece, as pessoas da sua família. Quando você é generoso em vez de egoísta, e quando você é sincero em vez de ardiloso, aí parece até que a gente está falando do povo brasileiro. E aí eu quero lembrar a vocês uma coisa muito interessante. Teve um romance que foi escrito onde as pessoas falavam de uma festa de gala numa cidade pequena e eles diziam assim, como vai ser uma festa grande, nós temos um grande tonel, um grande barril. E eu gostaria que cada um de vocês trouxesse uma garrafa de vinho e despejasse aí dentro. No final, nós poderemos usar aquele vinho, né, de uma forma que toda a cidade poderá desfrutar do vinho que todos compartilharam, todos de alguma forma contribuíram. E assim fizeram, cada um deles levou uma garrafa e despejou dentro daquele tonel. E no dia da festa de Ano Novo, na festa de gala daquela cidade, quando eles abriram a torneira para pegar o primeiro gole, descobriram que só tinha água lá dentro. Porque todo mundo foi esperto, como os brasileiros muitas vezes o são. Vocês já perceberam que todas as vezes que nós tentamos ser muito espertos, nós tentamos passar a perna nas outras pessoas, nós normalmente geramos coisas ruins para a nossa vida. Nós não conseguimos ir muito adiante. Alguns dizem, por exemplo, que a política não traz grandes benefícios, porque mesmo aqueles que enriquecem, muitas vezes não podem sair às ruas, que são xingados, né?
Bom, eu não sei se isso é verdade. Sei que alguns já foram presos, passaram tanto tempo na cadeia, porque roubaram muito, porque fizeram isso e aquilo e por aí vai. O Le Carré, ele escreveu um livro, ele chama A Vingança de Smiley. Isso era um romance, né? Então o George Smile, ou Smiley, como vocês preferirem, ele luta contra ele é inglês, e ele é do serviço secreto inglês, e ele luta contra um homem russo, do serviço secreto russo, chamado Karla. Tem esses nomes que parecem nome de mulher, mas na verdade nos outros países são nomes de homens. Então, ele descobre que o Karla, que é o vilão da história, está sempre um passo à frente dele. Só que aí ele percebe que o Karla tinha pegado parte do dinheiro da União Soviética, que era um país socialista, e muito duro, matou milhões de pessoas, como o socialismo, o comunismo fez no mundo todo, e ele pegava parte desse dinheiro e ele usava para tratar uma filha que tinha um problema muito sério. Ele mantinha essa filha na Suíça sendo tratada. E o mocinho do livro, né, que era o George Smiley, ele descobre isso. Aí ele faz uma chantagem com ele: ou você vem para o nosso lado, ou eu aviso para a União Soviética que você está gastando o dinheiro deles dessa forma. E aí ele, por amor à filha, porque ele seria morto se não, e a filha consequentemente depois também, ele trai o país dele e vai ser do serviço secreto inglês. E alguém diz: George Smiley, você venceu. Ele disse: será que venci? Porque ficou na cabeça dele aquela sensação: quem é o mocinho de verdade? Foi alguém que usou de uma forma ardilosa algo que era tão maravilhoso, que era o amor do pai para uma filha doente. Será que aquele pai que era capaz de entregar a própria vida pela filha era realmente o vilão? Será que o vilão não seria o mocinho que usa aquela artimanha e chega a colocar a vida da filha daquele homem em risco? Quantos de nós acreditamos sempre no bem ou mal? Fulano de tal é bom, fulano de tal é ruim. Nós precisamos perceber que nós temos, na verdade, como os chineses acreditam no Yin e Yang, a gente tem sempre uma característica interessante e outra característica não interessante. Você já percebeu como é que é na sua família, seus filhos, eles têm sempre alguma característica que precisa ser tratada? E o que você está passando para os seus filhos, o que você está passando para a sua família, para os seus amigos, que possa ser lembrado no futuro? Se você morresse hoje, como é que seria o seu velório? As pessoas chegariam e falariam para você: essa pessoa passou a vida tentando enganar os outros. Essa pessoa passou a vida tentando roubar as pessoas. Essa pessoa passou a vida sendo um político que não levava em consideração a população, mas só levava em consideração o seu próprio bolso. É assim que você quer ser lembrado? Quando você tem filhos e diz que esses filhos deverão passar adiante sua carga genética, quando você faz tantas coisas ruins, muitas vezes, às vezes na frente do seu filho pequeno, você recebe um troco a mais do que deveria, e aquele caixa de supermercado vai ter que pagar por aquilo depois, que ele não vai saber como é que ele fez aquilo. E você sai e ri pro seu filho: aí ó, ganhamos R$5, ou R$2, ou R$1, ou 50 centavos a mais. E o seu filho aprende que ele tem que ser desonesto. E quando ele crescer, ele vai entender: eu preciso ser desonesto, porque o meu pai era desonesto. E é assim que eu tenho que passar adiante a carga genética dele. É assim que nós somos, pessoal. Thornton Wilder, ele escreveu um livro chamado A Ponte de São Luís Rei. E ele diz que nós seremos amados por algum tempo e depois esquecidos. E o amor, ele fala, é a ponte entre a terra dos vivos e dos mortos. Olha, eu pessoalmente sou cristão. Eu acredito sim que a vida não acaba quando a gente falece o nosso corpo, quando o nosso corpo ele se acaba. Não. Eu acredito que há uma vida após morte. Eu pessoalmente acredito nisso, eu sou cristão. E Thornton Wilder, ele diz que o amor, e o amor eu quero lembrar a vocês que é uma pessoa, é o próprio Deus, que esse amor é a ponte
entre a terra dos vivos e a terra dos mortos. O que faz você ser lembrado, se você pretende ser lembrado depois de morrer, saiba que vai ser a parte do amor. Vocês já perceberam que na grande maioria dos nossos avós, onde se vivia uma família patriarcal, e a gente herdava uma situação meio como aquela da mãe italiana, que era mãezona, que cuidava de todo mundo. Quando chegava no final da vida que eles tinham morrido, a mãe era sempre lembrada como aquela pessoa maravilhosa, que cuidava, que fazia comida e que cuidou de você em todos os momentos, mesmo que ela não tivesse muito dinheiro, mesmo que ela não tivesse muito poder. E o pai, mesmo que ele tivesse tudo isso, ele não era tão lembrado, mas era lembrado como uma pessoa dura. E quando ele fazia coisas tão ruins e desagradáveis, ele rapidamente era esquecido. Jacó, no fim da vida, ele pensava, quando jovem eu queria mudar o mundo. Desejava ser muito importante para as pessoas saberem meu nome. Já percebeu? Que boa parte das pessoas hoje em dia querem exatamente isso. Eu queria que meu nome fosse conhecido. O nome de uma rua, o nome no supermercado. Quantas pessoas botam o nome, né? Por acaso, a minha clínica tem Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, mas não é porque necessariamente eu quero que meu nome seja lembrado quando eu morrer, mas é porque elas saibam que eu atendo lá, né? Mas depois ele começou a pensar, mas eu amei e fui amado, eu mudei a vida dela, que era a Raquel, a mulher que ele amava de verdade, e ela mudou a minha. E esse fato significou tudo, fez tudo valer a pena. Se você já amou ou ama alguém de verdade, seja sua esposa, seja seu esposo, seja seus filhos, seja seus pais, seja quem for, esse amor é que faz de verdade a vida valer a pena. Nada mais importa. Não adianta você se preocupar em ser simplesmente um escravo. A gente está ouvindo falar que o governo está cada vez mais aumentando impostos, tomando mais dinheiro da população. Impostos, agora vai ter impostos até para pets. É imposto para tudo que é lado, né? Você trabalha basicamente para o governo. O que lhe faz realmente feliz é poder chegar em casa e ter aquela pessoa que você ama e que te ama e que pode haver essa troca de amor. E é isso que vai fazer você ser lembrado. Em Gênesis 48, versículos 15 e 16, diz assim, que o Senhor que me conduziu em toda a minha vida até este dia, abençoe essas crianças e que nelas meu nome possa ser perpetuado. Eu quero, isso era Jacó falando, perpetuar o nome dele na descendência dele. Mas até que ponto você que está me ouvindo tem o prazer de que seu nome seja perpetuado? Você tem passado para os seus filhos, para a sua descendência, e você que é filho tem honrado seus pais, para que os seus filhos possam se lembrar que você honrou os seus ascendentes, ou seja, seus pais, seus avós? Há essa harmonia desse amor e dessa generosidade, ou está faltando tudo isso? Isso vai fazer com que vocês sejam esquecidos rapidamente. No Salmo 90:15 diz, ensina-me a sentir a alegria tão profundamente quanto eu sinto a tristeza. A nossa vida é feita de alegrias e tristezas. E o Senhor, o salmista aqui fala para o Senhor, me ensina a sentir isso da mesma forma como eu sinto outro sentimento. Ralph Waldo Emerson, ele escreveu, deixar o mundo um pouco melhor, saber que pelo menos uma vida respirou mais facilmente porque você viveu. Isso significa ser bem-sucedido. Você acha que você é bem-sucedido? Você fez a vida de alguém melhor hoje? Você fez a vida de alguém melhor na sua vida? Ou você foi egoísta e egocêntrico o suficiente para não perceber que se você não melhorar a vida dos outros, você vai ser um simples infeliz? O Talmud, aquele livro judaico, ele diz que a pessoa boa, mesmo na morte, ela está viva. E assim a gente começa a perceber que a gente se lembra das coisas boas. Eu tenho um amigo que o pai faleceu quando ele era criança e ele consegue se lembrar de coisas muito boas que o pai, porque o pai era um cara extremamente sábio e passou muitas coisas interessantes para ele. Não ensinou desgraças, ensinou coisas boas. Essa memória foi preservada. Um filho dele nunca terá conhecido o avô, porém, essas recordações poderão ser passadas de geração em geração. Pessoal, o nosso programa aqui ele voa, como vocês já sabem, já terminamos mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje.
quando a gente falou um pouco aqui sobre por que somos importantes para o mundo. Eu queria falar um pouco agora, nesses últimos minutos, somente sobre o patrocinador desse programa, que é a Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas. A Dental Clínica, que é uma das melhores e maiores clínicas do planeta. E quando eu falo da Dental Clínica, eu não sinto nenhum constrangimento em falar certas verdades. Nós somos os únicos a ter, por exemplo, laser de alta potência que consegue fazer restaurações. Eu fiquei muito feliz quando hoje uma paciente minha, ela que tem um certo temor de ir ao dentista, daquele barulhinho da broca, ela falou que eu fiquei maravilhada, ela falou, quando eu pude fazer uma restauração sem precisar de anestesia e que não doeu nada. Isso tudo em função do laser de alta potência, o Light Touch, que é um laser simplesmente maravilhoso. Eu fico muito honrado de poder ter isso nessa cidade. Na realidade, essa região, se vocês visitarem alguns países, eu tenho uma região que eu gosto muito na Flórida, nos Estados Unidos, que se chama Boca Raton. Tem várias cidades que praticamente são emendadas. E eu considero isso meio assim como aqui em Açu. Essa nossa região, as nossas cidades são tão próximas umas das outras, que é como se nós fôssemos uma grande cidade. Não é? Todas as vezes que a gente pensa no Vale do Açu. A gente nunca pensa na cidade de Açu. E eu fico muito honrado de ter amigos em todas essas cidades ao redor. Não é à toa que o nosso programa ele acontece em 6 rádios, em 5 cidades diferentes. Nós estamos tão próximos um dos outros que nós não temos diferença de paladar. Nós comemos as mesmas coisas, nós pensamos as mesmas coisas. Quando acontece uma festa na cidade, todo mundo se junta naquela cidade, não é? E essa clínica, ela é para todos vocês, o Vale do Açu. Na verdade, a gente tem pacientes fora do Brasil e em outros estados, mas ela foi pensada principalmente nessa região, que é tão carente, que precisa de tanta coisa. E a odontologia de qualidade, a odontologia do século XXI, ela é possível na Dental Clínica. Nós conseguimos fazer hoje coisas que ninguém consegue. Hoje a gente vê muito uma sociedade que vive em função de fake news. Muitas vezes o próprio Instagram, o próprio Facebook, ele é cheio de fake news. Às vezes, quantas vezes você já viu dentistas ou médicos ou pessoas da área médica fazendo propagandas que na verdade são enganosas, mentirosas, muitas vezes só para se engrandecer. Pessoas que dão mais valor, por exemplo, a fazer dancinhas na internet ou usar roupas de grife para que apareçam como pessoas super chiques, super elegantes. Né? Na Dental Clínica nós prezamos pela qualidade dos serviços, qualidade do atendimento. Eu, Giovanni Dantas, é quem atesto isso. Não é? E temos equipamentos que são fantásticos, como as fresadoras que conseguem fazer facetas de porcelana numa única sessão. E a proposta é que todas essas coisas, o nosso próprio tomógrafo para fazer as nossas próprias cirurgias, fazer cirurgia de implante e muitas vezes conseguir colocar a coroa no mesmo dia, na mesma hora, você sair de lá mordendo sem precisar de pontos, sem precisar de mais nada. Então a Dental Clínica, ela está além, está muito além, está quilômetros à frente. Eu me lembro de Ayrton Senna, quando uma vez ele colocou uma volta, né, um corredor de Fórmula 1 sobre o segundo colocado. Parece que a Dental Clínica faz um pouco disso em relação a todos os outros, graças a Deus, porque houve muito investimento psicológico e também financeiro para que isso acontecesse. E ela está à disposição de vocês. O telefone é o 999-81-6640. Entrem em contato conosco e façam sua visita sem compromissos. Vocês vão ficar maravilhados do que a odontologia do século XXI, da Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, consegue fazer por vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.